Êxodo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. Eu vou ler os ímpares, vocês vão ler os pares. Pode ser em inglês, pode ser em espanhol, pode ser em japonês, não tem problema. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te entregues para cá, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou a Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não se esconde o rosto, porque teme olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desce a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo Subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. 9. And now indeed the cry of the Israelites have come to me, and I have also seen how severely the Egyptians oppress them. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus este monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Okay. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se revela a nós. Seja, Pai, comigo, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, e ajuda, Pai, com que a meditação dessa palavra, Senhor, venha trazer edificação, venha trazer força, e venha trazer, ó Pai, um conhecimento maior de Ti, Senhor. Eu lhe agradeço por tudo, desde já, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. A grande questão é assim, como que você está agora? Porque se a gente for parar um pouquinho para olhar, a gente vai ver no verso 1 aí, ele diz assim: apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levava o rebanho para o lado ocidental do deserto. Quem era Moisés? A Bíblia diz assim que aqui nessa fase ele tinha já 80 anos de idade. A Bíblia diz assim no capítulo 2, que Deus havia preparado uma criança, um ser frágil, para ser o libertador daquele povo. E a Bíblia diz assim que de uma forma miraculosa, uma forma maravilhosa, Deus foi lá e fez com que aquela criança que era muito bonita, que chamava muita atenção, fosse salva
no Nilo. Lá ele fala assim que quando a criança tinha 3 meses de idade, a sua mãe pegou e, não podendo mais esconder a criança, porque o faraó queria matar todas as crianças, ela colocou ele num cestinho. Então, quando vocês ouvirem Moisés, vocês lembram daquela canção das crianças. Quem nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha e passando frio. E você vai falar, foi Moisés. Então, não tem jeito de você errar. Moisés é aquele que foi tirado do rio e Deus salvou ele. E Deus não só salvou Moisés. Deus colocou Moisés para ser criado com o faraó. Ele era filho da filha do faraó. Existem várias controvérsias a respeito de quando que ele entendeu que ele era judeu ou não. Com certeza a pele dele era um pouco diferente, o cabelo dele era diferente. Mas a Bíblia diz assim que só quando ele tinha 40 anos de idade, ele resolveu visitar os irmãos dele. E ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. E a minha professora na escola bíblica, ela dizia assim que Moisés ele passou 40 anos da vida dele achando que ele era alguém. Mas aí de repente ele vai lá e tenta resolver as coisas do jeito dele. E Deus vai lá e dá um jeito para que ele vá para o deserto, ficar mais 40 anos, para ele descobrir que ele não é ninguém. Às vezes você acha que você é muita coisa, mas Deus fala, não faça do seu jeito, faça do meu jeito. Não faça do jeito que você acha que tem que ser. Eu vou ter que mostrar para você o jeito que tem que ser. Mas para que você possa me escutar, eu tenho que colocar você de molho um pouquinho. E aí agora, ele passou 40 anos lá no deserto. Porque a Bíblia diz assim que ele foi querer ajudar o israelita e sem querer, ou por querer, matou o egípcio. No dia seguinte, ele foi dizer, por que vocês estão brigando? Vocês estão aí escravos, sofrendo, oprimidos, vocês estão brigando? Não, sabe o que é? Quem colocou você como juiz entre nós? E ele descobriu que as pessoas já sabiam que ele havia matado o egípcio. E ele fugiu, a Bíblia diz assim que ele fugiu para que o faraó não matasse ele. Passados uns anos, o faraó morreu. Mas ele já estava lá, num lugar chamado Midian, lá no meio do deserto. Ele casou, ele teve 2 filhos, e agora ele está ali, cuidando do rebanho do seu sogro. Aquele que em Atos, a Bíblia diz assim, que ele era instruído em toda a ciência e todo o conhecimento dos egípcios, que era a nação mais forte daquela época. Aquele que, a Bíblia diz assim, que era bonito. Olha, quando a Bíblia diz que a pessoa é bonita, ela é bonita mesmo. Eu não sei qual o padrão de bonito, mas falava assim, ele era bonito, ele era um bebê bonito. A mulher achou ele no rio, falou, isso aí é israelita. Ah, mas é tão bonitinho. Mas não era bonitinho, era bonito mesmo. E aí, ela até esperou o menino desmamar para trazer ele de volta. Imagine ele lá na casa do faraó, todo mundo... E ele era bem visto. Só que agora ele está lá no deserto. Ele aposentou de Deus. Todo aquele sonho que ele tinha, tudo aquilo que ele imaginava, de repente agora ele é um cara que cuida de ovelha lá no meio do deserto. Todo o estudo que ele tinha, todo o conhecimento de guerra que ele tinha, toda a ciência que ele conhecia. O máximo que ele podia usar era a astronomia, talvez nas noites, olhando para o céu, enquanto ele cuidava das ovelhinhas, chegava para a ovelhinha e falava, ó, aquela ali ó, é a constelação tal, isso aqui é tal coisa, mas era só isso. Os companheiros dele eram as ovelhas. Ele estava feliz, ele tinha família sim, mas tudo aquilo que ele sonhou, tudo aquilo que ele pensou, todos os planos, todos os sonhos que ele tinha, já não estava acontecendo mais. Eu pergunto para você, onde estão os seus sonhos? Onde estão os seus planos? Tudo que você pensou, tudo aquilo que você quis fazer, você já desistiu? Eu não estou falando do seu marido arrumar a torneira. Eu não estou falando de comprar um outro carro. Eu estou falando daquela coisa assim que realmente faz diferença para você. Se você puder dizer assim, bom, eu queria fazer algo diferente nesse mundo, algo que tivesse um sentido, aonde ficou aquele seu sonho? Só que Deus não deixa a pessoa parada ali. Se você olhar no verso 2, ele diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Mas Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá
e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus, ele vai fazer algo acontecer na sua vida na hora que parece que a coisa está mais complicada. Toda vez que você tem um ponto de decisão, o que eu vou fazer agora? Muitas vezes Deus vai chegar para você e vai falar assim: bom, agora é a hora que eu quero me revelar a você. Agora é a hora que eu quero poder dizer para você: bom, as coisas não fazem sentido. As coisas não têm lógica. Aqui o que está acontecendo? Estava tudo bem, estava tudo legal, e a coisa está indo para outro caminho. Por que, Deus? A gente começa com essa pergunta. Ou então, está tudo mal, e a coisa começa a ficar muito bem, e você também tem que fazer aquela pergunta: as coisas não fazem sentido. E com Deus é assim: quando a coisa não faz sentido, quando a coisa não tem lógica, é a hora que Deus está chamando a nossa atenção para falar assim: bom, o que é que Deus está querendo falar comigo? Não é por quê, mas sim o para quê. E Moisés, ali no meio do deserto, ele viu a sarça, e a gente não tem muito tempo para entrar em detalhe, mas era comum a sarça arder. No deserto, calor, era comum pegar fogo na vegetação. Mas aquela ali continuava lá, talvez verde, continuava lá bonitinha, e não se consumia. E isso chamou a atenção do Moisés. E ele disse: agora eu vou lá e vou ver. Quando as coisas começam a acontecer na sua vida, e você não consegue entender o que está acontecendo, é a hora de você parar e perguntar para Deus o que é que isso está acontecendo. Mas muitas vezes, nessa hora, a gente só vai poder falar assim: mas por quê? Por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que as coisas são desse jeito? E a gente fica tudo afoito, a gente fica tudo desesperado. A história daquela irmã, eu não vou dizer o nome dela aqui, que fez o exame de sangue e estava morrendo de medo de morrer de câncer. E eu dizia: mas irmã, a senhora pegou o resultado do exame? Não, mas vai sair o resultado, e pode ser que eu tenha câncer. Eu falei: mas calma, deixa sair o resultado, deixa ver o que vai acontecer, você não precisa morrer. Moisés viu aquela coisa e ele ficou agitado. E quando Deus chama a atenção da gente, ele não quer que a gente fique agitado. E a Bíblia diz aqui que no verso, ele fala assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quando você tem um problema, quando você tem uma situação difícil e está chamando a sua atenção com relação a Deus, não adianta você ficar apavorado. Deus, ele só foi agir na vida deles, Deus só foi falar alguma coisa com ele na hora que ele se voltou para ver o que estava acontecendo. Só que Deus só foi responder para ele de verdade na hora que ele pegou e teve a ideia de que ele estava chegando diante de Deus. Ele tinha que entender que ele não tinha que ver a maravilha que estava acontecendo ali da sarça pegar fogo. Mas ele tinha que entender que havia um Deus falando com ele através daquela sarça pegando fogo. Na nossa vida é a mesma coisa. Não olha para o problema, para a situação que está acontecendo. Mas olha para aquilo que Deus está querendo falar com você. Por isso que ele chega para ele e fala assim: ó, aqui é um lugar santo. Tira a sandália do seu pé, porque você tem que entender que você é pó, você é terra, você não é Deus. Não adianta você chegar aqui e falar: não, porque isso, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo outro. Deus tem que dar um jeito. Coloque no seu lugar. Entenda que você está chegando diante de Deus na hora que você está naquela situação, para você poder escutar Deus. Porque se você não chegar diante de Deus com aquela pessoa, sabe aquele homem que tem, eu falo sempre isso, eu sei que vocês talvez nunca ouviram, o homem sempre tem um plano B. Sempre, uns tem um plano C, se o camarada é engenheiro, ele vai ter o plano D. Porque ele não quer, se isso não der certo, eu vou fazer aquilo, se não der certo, não funciona com Deus. Com Deus, é o que Deus preparou para você e você tem que acreditar. Se Deus diz para você essa direção, você vai ter que ir nessa direção. Não adianta você querer ir para o outro lado. Não adianta você ficar: ah, mas se não der certo, eu vou fazer aquilo. Sabe por quê? Porque se você não está confiando em Deus. Porque você não acredita que Deus vai poder resolver a situação. Por isso que quando ele chega e fala: tira a sandália dos seus pés, é a mesma coisa que Deus fala lá para o sentimento que ele queria daquela mulher.
cananeia que vai lá e pede para Jesus ajuda, não sendo judia, e fala, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Amém. E Jesus fala, você está se humilhando. Você sabe para quem você está pedindo. E aqui Deus está dizendo para ele, não veja a sarça, veja o Deus que fala da sarça. Não veja o problema que você está tendo, não veja a situação que você está tendo, mas veja aquilo que Deus está querendo dizer para você naquela situação. A Bíblia diz aqui, na minha versão, ele diz assim que, no verso 3, irei lá para ver essa grande maravilha. Algo maravilhoso Deus está fazendo, que às vezes não é tão maravilhoso, às vezes é doloroso. Às vezes é uma coisa assim que você, como eu dizia, você não consegue entender. Mas Deus está querendo falar para você no meio daquela situação. E quando ele vai lá, se coloca como pó diante de Deus, se você olhar no verso 6, ele vai lá e fala, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus vai e se revela para ele. Mas Deus não só se revela para ele. Ele queria que agora que você sabe que eu sou Deus, você vai ter temor diante de mim. Aí a Bíblia diz a ele que ele pega e cobriu o rosto e temeu olhar para Deus. Deus, ele tem que, a gente quando chega diante de Deus, a gente tem que ter temor e respeito. Deus, ele não falou para Moisés sobre os planos que ele tinha para ele, até que ele se colocasse diante de Deus com reverência e com temor. Muitas vezes as pessoas acham que Deus tem que fazer as coisas. E aquela cançãozinha que eu cantei aqui, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, é quem me ama, aquele que me ama. Aquele que me ama, eu vou me manifestar a ele. Mas se qualquer coisa difícil que acontece comigo, eu faço que nem a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Na hora que dói, dói. E você vai chegar para Deus e falar, Deus, está doendo. Não tem problema falar, Deus, está doendo. Mas você tem que entender assim, Deus, o que o Senhor quer com isso? Talvez você já tenha a oportunidade de passar por pessoas que morreram de câncer, mas que se manteve firme na fé. É duro. É duro você acompanhar a pessoa, mas é mais duro. Para mim foi duro você ver um irmão que pedia para você cantar hino para ele acalmar a dor e ele poder dormir. E você fala, puxa, se um dia eu tiver nessa situação, será que eu vou passar por isso? Será que eu vou conseguir reagir igual ele reagia? E o para quê era para ensinar a mim, para ensinar a todos que estavam ali vendo aquele irmão que vale a pena servir a Deus. Ele gostava de um hino que diz assim, foi escrito por ti o meu nome do céu, em o livro da vida foi escrito por ti. Ele dizia assim que o nosso nome está escrito num livro, um livro chamado Livro da Vida. E foi escrito por quem? Pelo amor de Deus. E uma vez que ele escreveu lá, ele não vai tirar mais de lá. Isso que ele promete. E ele dizia, bom, eu vou para o céu. Meu nome está escrito no livro. Então eu estou tranquilo. E você olhava a situação, e você olhava a família, e você olhava a criança pequena, e o homem tinha paz. Às vezes a gente não entende. Mas só quando você tem esse encontro pessoal com Deus, essa revelação de Deus que vem para você e fala assim, eu sou o seu teu Deus. Eu sou aquele que está contigo. E ele continua aqui no verso 7, diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do teu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o seu sofrimento. Deus, ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Só para a gente poder importar. Deus, ele sabe e ele vai responder na hora que é melhor para ele. Para que a glória seja dele. Para que você possa chegar lá na frente lá e olhar assim, puxa, como eu fui bobinho, como eu fui bobinha, como eu reclamei de Deus e Deus estava fazendo grande coisa para mim. E ele continua, ele fala, ó, eu vou preparar tudo para você. Eu vou fazer com que você vá até aquele lugar. Eu vou fazer com que o faraó não aceite a ideia, mas eu vou fazer com que vocês saiam. E quando vocês saírem de lá, além de você voltar aqui para me adorar, para resumir a história, vocês ainda vão sair com as coisas daquele lugar. E nesse meio ele vai lá e pergunta, mas Senhor, quando perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? E aí ele fala assim, agora eu vou te revelar a você um outro nível quem eu sou. Agora ele fala assim que ele é, eu sou o que sou. Ele é a palavra, né? Que era YHWH, no hebraico, perdeu-se a pronúncia. Porque o judeu, ele tinha medo de pronunciar a palavra e pronunciar o nome de Deus errado. Então eles substituíram essa palavra por várias outras.
Porque na realidade ele não pergunta assim, que Deus me enviou. Ele fala, qual é o seu nome? E ele vai lá e fala, eu sou o que sou. Lá no verso 14 ele diz assim, diga a eles que o eu sou te enviou. Deus, ele tem vários nomes. Lá no Gênesis, lá que a gente estudou, ele é o Elohim. Ele é o Deus, que são vários deuses ao mesmo tempo, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquele Deus que vai lá e constrói e faz as coisas. Que cria do nada todas as coisas. Só que agora ele é o Deus Yahvé, que é o Deus Javé, que é o Deus Jeová. E que no Novo Testamento ele é chamado de Senhor. E muitas traduções, português, provavelmente o espanhol, ele chama de Senhor porque, em inglês, Lord. Porque eles tomaram a palavra grega, kairos, que era igual a Adonai, e aí por isso ficou o nome. Adonai é um outro nome, porque Deus ele é colocado assim, qual é essa sua situação? Eu sou Jeová Jireh, eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová... Existem vários nomes de Jeová, e ele se apresenta a você de acordo com a situação que você está passando. Qual era o nome que ele se apresentou a Moisés? Eu sou o Deus que se revela a você. Eu sou o Deus que vem para você e diz assim, eu sou o que sou. Eu sou o eterno. Eu sou aquele que é e que vai continuar sendo. Eu sou aquele que cuidou do seu pai, cuidou do Abraão, cuidou do Isaac e cuidou do Jacó. Eu sou aquele Deus que presente, como ele diz lá, socorro bem presente no tempo da angústia. Mas Moisés estava se escondendo naquele lugar. Mas Moisés ele estava fugindo daquele lugar. O interessante é que quando Deus ele quer revelar alguma coisa para a gente, como eu dizia, ele vai lá e faz o quê? Ele queria dizer para Abraão que ele podia confiar em Abraão. Ele podia dizer para Abraão, Abraão, a promessa que eu fiz para você vai ser verdadeira. E Deus ele vai lá e fala para ele, dá ao seu filho. Não tem sentido o que Deus pede para a gente às vezes. Só que lá naquela hora ele pode ser o Deus provedor. Ele chega diante do monte lá e fala assim, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, o cutígio, mas aonde está o cordeiro? E o Abraão vira e fala, Deus proverá. É um outro nome de Jeová. A gente olha lá o nosso amigo Lázaro morto, e as irmãs deles, vamos, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, e Deus vai lá, e Jesus fala, ele está vivo. Você não sabe o que vai acontecer, mas chega lá na frente, 4 dias depois, Jesus chega lá, e não só é o profeta que fala, ele vai viver, mas também é o amigo, é o pastor, é aquela pessoa que está lá com ele, que nem está aqui com Moisés, que chora. Ele não chorou por Lázaro, ele chorou por aqueles que estavam ali, porque é um Deus que se importa. É um Deus que olha para cada um de nós e fala assim, eu sei qual é o seu problema. Deus ele faz se conhecer de várias formas para você. Só que para você poder conhecer a Deus, você tem que primeiro ver que Deus está falando contigo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Interessante que a Bíblia fala assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Nos dias de hoje, orava com o Julio, é muita correria, é muita coisa para fazer, é muita ocupação, e a gente não tem tempo para Deus. No e-mail que eu mandei hoje, eu falava, dê um tempinho para Deus, porque Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, dê um tempinho para Deus. E a palavra de Deus diz assim, se alguém ouvir a porta, aí abrir a porta, eu vou entrar e vou estar ali com ele. A pronúncia do nome foi perdida, mas Deus ele se revela para nós, através de Cristo Jesus. Hoje você não precisa falar Jeová, porque você pode falar Jesus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Jeová é Deus. O anjo do Senhor que aparece aqui é Jesus. Toda vez que você olhar no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é Jesus. Mas agora, para a gente poder finalizar, a grande questão que tem é o seguinte. O título dessa mensagem, que eu não falei no começo, estava no e-mail, Fugir de Deus é fogo. Ao final, ele vai vir atrás de você. No Brasil a gente fala é a fria, né? Mas aqui nesse caso foi fogo. Porque ele fugiu 40 anos achando que era alguém. E Deus colocou ele 40 anos aprendendo que Deus
pode fazer com alguém que descobre que é ninguém e vai mostrar que ele pode ser alguém depois que ele entende isso. Moisés, antes, se ele visse o fogo, ele não estava nem aí. Moisés, antes, se Deus viesse falar com ele, talvez ele não ia aprender. Deus colocou ele justamente lá com o sacerdote, Jétro, uma pessoa que conhecia Deus, que talvez ensinou, que falou da verdade de Deus para ele durante 40 anos. Agora ele aprendeu a ter paciência, agora ele aprendeu a escutar, agora ele aprendeu a se comportar diante de Deus, e agora sim é a hora que Deus vai usar ele. Ele achou que ele ia ser usado naquele tempo, mas Deus fala, agora você está preparado. Eu fiz você passar por tudo isso. E ele vai fazer o povo passar por um monte de coisa também, mas para que você pudesse chegar na hora certa e eu pudesse te usar. A grande questão é, não fuja de Deus, porque Ele vai te encontrar. Um dia você sentiu, talvez, o chamado de Deus, talvez você viu a chama de Deus na sua vida. Você falou, agora eu vou trabalhar para Deus. E aí veio os problemas, veio a dificuldade, filho doente, marido, trabalho. E aquela chama foi se apagando, você ficou com raiva de Deus, você ficou de mal de Deus. Você se aposentou, jubilou de Deus. Lá no meio do deserto de Midian. Mas Deus tem um plano na sua vida e você querendo ou não, Deus fez você ir para lá para Ele te ensinar muita coisa. Amém. Deus está chamando você. Ele está moldando a sua vida. Ele está preparando você para que Ele possa fazer grande coisa. Como Deus vai fazer com Moisés. A gente não tem tempo hoje para ler tudo isso, mas a grande questão é que mesmo se você estiver escondido de Deus, você estiver ali achando que Deus nem liga mais para você, Deus nem está me vendo, Deus está vendo você, Deus está mudando a sua vida. E na hora certa, se você tiver a sensibilidade de, com os olhos espirituais, não ver a sarça, mas ver aquilo que Deus está falando através da sarça que está correndo na sua vida, Ele vai poder mudar, fazer a diferença na sua vida também. Você quer ser uma bênção? Chegue diante de Deus com respeito. Chegue diante de Deus com submissão. Saiba ver os sinais de Deus. Eu deixo essa palavra com vocês. Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que você possa ver em sua vida a possibilidade de ser uma bênção. Entenda tudo que Deus tem feito na sua vida até hoje. E pensa um pouquinho. Será que Deus pode fazer de um ninguém que você acha que você é um alguém para o reino de Deus? Se você consegue enxergar isso, amém. Que Deus abençoe você. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela em nós. Obrigado, Senhor, porque as lutas vêm. E as lutas, elas vêm muitas vezes, ó Pai, para poder fazer com que a gente possa olhar para Ti. Fazer com que, na hora que nós estivermos no buraco, só tenhamos uma alternativa, que é olhar para o alto. Que seu Santo Espírito, ó Pai, possa guiá-los no caminho perfeito, que é o caminho do Senhor. E que eles possam, Senhor, como Moisés, ainda que digam, eu não sou ninguém, que Deus possa dizer para eles, não tema, eu estou contigo. E em Deus, cada um de nós aqui vai fazer maravilha. A promessa está feita. Nosso nome está no livro da vida. Agora, Senhor, é só andar contigo, sabendo que no Senhor a vitória é certa. No Senhor não há dúvida, no Senhor não há temor. A única coisa que nós temos que ter, ó Pai, é deixar de sermos animados, deixar de sermos pessoas escondidas no meio do deserto e podermos sair certos de que o Senhor está conosco. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por essa igreja. Abençoe, Senhor, a cada um. Abençoe, ó Pai, a cada família aqui representada. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. E a música que eles vão cantar chama-se Deus é Fiel. Eu queria convidar todo mundo para a gente ficar aqui junto, em espírito de oração. Depois da música, o pastor despedir a gente com uma bênção final. Porque todos nós temos projetos, todos nós temos as nossas dúvidas, como o pastor falou aqui. Então eu queria colocar isso na mão de Deus, porque Deus é fiel conosco. Se quer chegar aqui, a gente fazer uma fogueira aqui. Quem souber, a música canta, quem não souber, fica em espírito de oração e recebe a fidelidade de Deus. Vem pra cá, vem pra cá. Você está muito tempo longe da gente, vem pra cá.
casa, Pai. Quão bom, Senhor, é cantar louvores, glorificar o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Porque a tua palavra nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é fiel e porque nós podemos confiar nessa palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar naquilo que o Senhor prometeu a Abraão e que um dia ele iria trazer o povo de volta do Egito. E ele, no tempo certo, foi agir na vida de Moisés, que já tinha promessa e que de repente achou que aquela promessa já não era mais válida para ele, mas o Senhor, por ser fiel, por ser um Deus maravilhoso, por ser um Deus glorioso, o Senhor vem até ele e se revela dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Muito obrigado, Senhor, porque os planos que o Senhor tem para nós não são planos de derrota, mas são planos de vitória. Dá-nos, ó Pai, um coração atento, um ouvido aberto, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que nós possamos seguir na direção que o Senhor tem proposto, para que nós possamos seguir, como diz o Fábio, em vitória, com coragem, sem temor, porque sabemos que a vitória é certa em Ti, ó Pai. Deus bendito, ser, ó Pai, com o Sidney, ser com a Flávia, ser com as crianças. Nós sabemos, ó Pai, que é um momento de decisão. Nós sabemos, ó Pai, que existem situações em nossa vida que nós não podemos controlar, que às vezes nós não sabemos bem a direção, mas eu peço a Ti, ó Pai, primeiramente paz. Dá, Senhor, paz ao coração deles, para que eles possam, Pai, ver aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Não que o Senhor não tenha preparado nada, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e as promessas existem e estão na vida deles, mas que eles possam, Pai, ver o tempo do Senhor, para que eles possam entender que às vezes não é o tempo, mas que também eles possam entender essa é a direção que eles têm que tomar, ou esse é o lugar de ficar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor no deserto conduzia o povo. E o Senhor, quando dizia, vou para aqui, o povo ia. E o Senhor dizia, paramos aqui, e eles paravam. Que eles possam, Pai, ver a nuvem, que eles possam, Pai, ver a coluna de fogo, Pai, na vida deles. Fala, Senhor, com eles, conforta, Pai. Dê, Pai, a harmonia entre eles que estão passando por essa transição. Dê, Pai, a harmonia com o lar que tem recebido a eles, Pai, para que o Seu nome, Pai, em tudo, em qualquer momento, seja exaltado, Pai. Abençoe também, ó Pai, cada um aqui, Senhor. Que a paz, ó Pai, do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito, seja, ó Pai, com cada um. E que nós venhamos ter uma semana, Pai, santa, edificada, como na canção, sendo fiéis a Ti. Amém. Dando o nosso coração, ó Pai, a cada dia a Ti, certo de que o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor. Perdoa, ó Pai, as nossas faltas. Guarda-nos, ó Pai, e dá-nos, ó Pai, um bom estudo bíblico no domingo e que nós possamos cultuar e que o Senhor venha, continue falando, ó Pai, que mais vidas sejam salvas nesta igreja. Abençoe a liderança daqui, abençoe a vida do Fábio com o seu negócio, ó Pai, que o Senhor possa abrir as portas que somente o Senhor pode abrir. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoe a cada um aqui. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por terem vindo. Vamos em vitória. Vamos em